Salles, eu vou até aí que eu vi que você queria falar, e aí já te fazendo uma pergunta, tá? O que o Stedley tá fazendo na China? Porque vai invadir terra na China? Não vai. Não, se invadir lá, morre. O MST, ele vai cobrar alguma coisa na China, terras no Brasil, na China? Não vai. Então a minha pergunta é essa, que a gente falou aqui antes de você chegar, 73 pessoas numa comitiva, aquela colônia de férias, uma foto maravilhosa, cheia de gente com o nosso dinheiro. E outra, isso que o Jordi falou é bom a gente lembrar também. Foram 13 anos de governo da esquerda e não houve a reforma agrária. Por quê? Que em 13 anos não houve a reforma agrária, mas sim o fortalecimento do MST. Bom, primeiro foram 22 anos de esquerda. Você tem os 8 anos do Fernando Henrique, que é de esquerda, 8 anos do Lula e 6 anos da Dilma. 22 anos de esquerda no poder. Bom, o que acontece? Não, eu fui muito... eu conheço na prática essas coisas, porque eu fui muito a assentamentos do INCRA, fui em acampamentos do MST, não só no estado de São Paulo, lá em Teodoro Sampaio, Rosana, lá no Pontal do Paranapanema, como no Pará, em vários estados. Eu fui em vários assentamentos do INCRA. Eu conheço a realidade de ir lá, em mais de um e em vários estados. O que acontece na prática? O governo do Lula, como o da Dilma, como o do Fernando Henrique, fizeram movimentos, né, fizeram desapropriações e fizeram assentamentos em vários estados do Brasil. O que acontece? Só que eles nunca deram a esses assentados o título de propriedade. Quando você não dá o título de propriedade, o proprietário não pode tomar financiamento no banco, não pode pedir assistência técnica rural das secretarias estaduais de agricultura, porque ele fica sem ter o justo título para poder onerar e fazer essas solicitações todas. Salles, então, só para te embasar uma informação da nossa produção, que o Bolsonaro entregou mais de 400 mil títulos de terra e o Lula 98 mil. Eu vou chegar lá. O que acontece na prática? O governo Lula, Dilma e Fernando Henrique fizeram vários assentamentos, mas sempre mantendo os assentados numa espécie de clientelismo. Então você põe um assentado lá, mas não dá o título de propriedade para ele, não deixa ele tomar financiamento, não deixa ele andar com as próprias pernas. Com isso, eles mantêm os assentados, mesmo aqueles que já foram contemplados com lotes de reforma agrária, mantêm as pessoas embaixo desse clientelismo. O que fez o governo do Bolsonaro? Falou, negativo, nós vamos emancipar essas pessoas, para que elas efetivamente possam andar com as suas próprias pernas. E aí exatamente o que você contou. O governo Bolsonaro, sozinho, deu mais título de propriedade do que todos os 22 anos de esquerda no poder. Então, se teve um governo que ajudou a agricultura familiar no sentido da sua emancipação, foi o governo do Bolsonaro. E eu conheço assentamentos em que há agricultores familiares, a gente faz essa diferenciação, o agricultor familiar, que é um agricultor, a única coisa é que ele, com a sua família, cuida, em geral, do seu módulo, da sua propriedade, que em geral são até quatro módulos rurais, né? E ele cuida com a sua própria família. O que a gente vê na prática? A gente vê na prática o seguinte, esses movimentos que coordenam as invasões e tudo mais, quando a pessoa é assentada e recebe o título, ela se afasta dos movimentos, porque esses movimentos deixam de dar assistência, dar guarida a quem quer produzir, porque para eles só interessa manter por perto o pessoal que é de mobilização política. Eles querem que os assentados deles, que os mobilizados deles, que os acampados deles, que os invasores deles sigam nessa toada política de invasão, pressionar, invadir, pressionar, fazer bandeira e tudo mais. Eu fui num acampamento do MST em Araçatuba, que me impressionou. Tinha, na época, faz uns anos já, tinham 240 moradias, 240 lonas, né? Você vê aqueles acampamentos do MST, os caras montam uma lona, né? E você vai lá. Dos 230 ou 240, tinham mais de 100 lonas, sem ninguém. O sujeito vai lá, monta a lona, deixa lá, para poder dizer que, olha, tem 200 famílias. Aí ele recebe 200 cestas básicas por dia da prefeitura, 200, não sei o que lá. Você vai lá ver, não tem. Então, assim, é um negócio organizado,
para, em certos casos, extorquir dinheiro, em outros casos, fraudar a lista de beneficiários do Ministério da Agricultura, agora Ministério do Desenvolvimento Agrário, para fraudar o ITESP aqui em São Paulo. Então, assim, tem uma série de fraudes. E aqueles que foram assentados se afastam dos assentamentos. Eu conheci vários assentamentos do INCRA, vários. E veja só o choque que isso é, o paradoxo que isso é. O próprio INCRA assentava as pessoas e não regularizava a terra. Então o que acontece? Você criou favelas rurais. Você tinha gente lá, empobrecida, morando num lugar que não tinha desenvolvimento, e ao final das contas, como a pessoa não consegue sobreviver daquele lote que ela recebeu, porque não tinha financiamento, não tinha técnica, não tinha não sei o quê, ainda por cima comete uma outra irregularidade, que é vender a propriedade sem ter o documento. Então eles faziam um contratinho de gaveta e passavam para alguém. Hoje, com o título de propriedade, ele pode não só tomar financiamento, blá, 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 mas ele pode também, se ele optar por eventualmente retomar a vida dele na cidade, blá, ele vende o título, vende a propriedade e acabou. Por quê? Nós não estamos dando a propriedade para ele? Aqui não é regime comunista. Se o sujeito tem a propriedade, ele pode dispor dela. Então, essa falta de coerência da esquerda na gestão da parte de reforma agrária do país é impressionante. Eu até diria o seguinte, para ser justo: é legítimo o governo do Lula, ou da Dilma, ou do próprio Fernando Henrique, onde tudo isso se aprofundou? O pessoal não fala Fernando Henrique, mas isso tudo começou com o Fernando Henrique. É justo, é correto ele fazer isso? Ora, é uma decisão política. Se o eleitor escolheu o Lula para ser presidente da República, e o Lula, enquanto escolha política, tem na sua plataforma política aprofundar a reforma agrária, fazendo da maneira correta, é legítimo. Eu não concordo, eu não faria. Mas ele tem a opção de fazê-lo corretamente. Não pode fazer isso, invasão, destruição de patrimônio e tudo mais. Ô, Léo, você fala muito, né? Você falou que o importante é a reforma agrária. Então, qual é a resposta em cima disso? 22 anos de esquerda, a gente não teve uma reforma agrária. E, além disso, desses dados que a gente trouxe aqui, são mais de 400 mil títulos de terra do governo Bolsonaro contra 98 mil títulos de terra do governo Lula. Então não tem embasamento nenhum falar que o governo Lula está jogando pela reforma agrária, que o MST defende uma reforma agrária. Não tem fundamento, não tem como defender. Omissão, né? Omissão. A reforma agrária é pauta do PT desde 80, né, quando o PT foi fundado, depois em 89 com as primeiras eleições abertas de sufrágio universal direto. E por que não aconteceu? E a reforma agrária sempre foi pauta. Só que, o que me parece? Que o Lula falava muito de reforma agrária em 89, depois em 94, depois em 98 e perdia as eleições, porque a sociedade, especialmente a classe média, via aquilo com certo receio, né? Enxergava aquilo com certo receio, com certo radicalismo. E aí em 2002 ele foi eleito presidente da República, tendo um grande industrial quase bilionário, José Alencar, como vice, e vestindo terno Armani, fazendo a barba, fazendo uma série de modificações. Porque a reforma agrária no Brasil ainda é um tabu muito grande. As pessoas, inclusive de falta de consciência de classe, as pessoas acham que o Lula é um módulo rural, então não, ele fez a reforma nele. Terno, barba. As pessoas acham... Pedalinho, sítio, triplex. Então, se tivesse esse negócio do título, um monte de problema em Atibaia já não... Vocês sabem que... Vocês sabem que... propriedade é complicado. E aí vocês sabem que sempre foi mal recebida pela classe média e pela sociedade brasileira o tema da reforma agrária, mas é importante. E a gente não vai mexer no seu pequeno assentamento ou no seu pequeno sítio. A reforma agrária trata-se de grandes latifúndios, de grandes propriedades rurais, e não de você que tem um pequeno sítio, uma pequena fazenda, até mesmo. Aí também de quem na maioria das vezes trabalhou para pagar para ter isso. Mas é bom te deixar isso claro. Sim, então a pessoa trabalhou, a pessoa ganhou dinheiro e a pessoa comprou. Não é um vagabundo que tá botando barraca invadindo a terra dos outros. Não é assim, mas existem essas pessoas. Deixa eu te dar uma informação do mundo real. Você fez uma descrição que na teoria é correta, mas na prática não é assim que funciona. O que a gente assistiu nesses 22 anos de esquerda no poder? Grande volume... uma grande parte deste volume de assentamentos que foram feitos no Brasil, eles foram feitos num acordo entre o proprietário rural e os governos.
E as desapropriações que foram feitas, na maioria desses casos, foram desapropriações negociadas com o proprietário. Os governos dos estados e o governo federal, ao longo desses anos, escolheram as propriedades que eles queriam em comum acordo, na maioria dos casos, não em todos, mas na maioria dos casos. Ou seja, essa história de que a gente pegou grandes latifúndios e fez uma coisa justa para a sociedade não corresponde à realidade. Foi um acordo entre a esquerda e vários proprietários, muitos dos quais, inclusive, são petistas, tá? Gente que ganhou dinheiro vendendo a propriedade para o governo federal poder fazer o assentamento. Ou seja, até na hora do assentamento do INCRA, os caras faziam esquema, tá? Isso precisa ficar muito claro, porque isso aconteceu demais. Indenizações superfaturadas, casos absurdos. E teve gente que foi desapropriada contra a sua vontade também. E que está lutando na justiça para poder negociar o valor e tudo mais. O que na prática a gente precisa entender é o seguinte: a agricultura no Brasil, no tamanho de país que a gente tem, com o nível tecnológico que nós temos e tudo mais, ela é uma agricultura, na sua esmagadora maioria, de agricultura de grandes volumes, de grandes áreas, até para você poder ter equipamentos, poder ter escala para poder ter equipamentos de ponta. Aonde que entram as propriedades pequenas? As propriedades pequenas servem para você ter produção de hortifruti granjeiro. Ou seja, você pega nos cinturões dos grandes centros urbanos, isso acontece aqui em São Paulo. Você vai a Suzano, vai ali na região do Tietê, do Alto Tietê, você vê muitas propriedades pequenas, de 1, 2, 3, 5 alqueires, onde lá a japonesada planta tomate, o pessoal planta alface, planta hortifruti granjeiro. O hortifruti, né, esse material que é usado todo dia na feira e tudo mais, ele vem dessas propriedades pequenas e é nelas que ela é produzida. Agora, carne, arroz, feijão, soja, são grandes propriedades, com grandes equipamentos, com colheitadeira, com irrigação, com tratores caríssimos. Não tem cabimento você querer que um produtor rural de um módulo de um assentamento do INCRA, coisa que o valha, vá querer concorrer no agro com grandes propriedades, não vai concorrer nunca. Então a gente, até para você fazer o assentamento dessas famílias que tenham vocação, porque também uma parte dos assentados não tem vocação para o agro. Eles arregimentam o pessoal nas favelas, nas cidades e levam para o campo para fazer invasão. Tanto que você vê muitos caras não sabem nem pegar nem enxada.